Desde a promulgação da Constituição Federal, quando foi facultado o voto a menores de 16 anos, que as discussões em torno da redução da maioridade penal vêm ganhando corpo entre os segmentos sociais. O debate está centrado, pelo menos, no campo da opinião pública, exatamente em cima disso. Se o menor tem capacidade para escolher seu representante, deve também ser responsabilizado pelos seus atos. Parte da população acredita que a maioridade penal, a partir dos 18 anos, como rege o Código Penal brasileiro, datado de 1940, é arcaico e não reflete a realidade atual. Caso, por exemplo, desse advogado criminalista. O menor, ele tem arquitetura de planejar uma morte porque ele não pode sentar. Eu sou a favor. Eu acho que deve mudar o mais rápido possível. 60% dos crimes hoje a menor. Existe a criança e o bandido. Mas eu acredito na força da justiça e eu acredito que deve o menor, aquele responsável pelos seus atos, pode votar porque não pode sentar no banco dos réus. O defensor público Gerson Boaventura pensa diferente do advogado Armisson Lee. Para ele, o argumento de votação aos 16 anos é bastante fragilizado, já que nesta idade, o adolescente tem voto facultativo e não pode ser candidato a cargos eletivos, sem contar que o mesmo está, inclusive, em formação de caráter. Existem outros fatores para você tentar diminuir a violência, não é reduzindo a idade de quem comete delitos. Sempre se discute que o menor já tem consciência. Isso é uma questão biológica, não é possível. Daqui a um dia vão querer punir pessoas de 10 anos de idade, como acontece nos Estados Unidos. Então, eu sou contrário. A idade penal tem que se manter aos 18 anos, na minha modesta opinião. No fundo, o que tem gerado toda essa celeuma é o fato de que, para muitos, a maioridade penal aos 18 anos gera uma cultura de impunidade entre os jovens, estimulando os adolescentes ao comportamento violento. Eu sou a favor, porque chega de a gente ver, na verdade, menores ficarem se escondendo atrás de direitos aí e continuarem praticando crimes. O que a gente tem, na verdade, que conscientizar é que realmente o governo tem que investir em mais programas e os próprios pais cuidarem mais dos seus filhos em suas residências. Sou a favor porque, desde que a maioria dos crimes estão sendo atribuídos ao de menor, porque o de menor fica por casa de apoio e os grandes ficam livres. Por isso é que eu sou totalmente favorável a que ele responda pelos seus atos. Eu entendo que o Brasil tem que mudar essa perspectiva porque nós vemos as crianças aí indo para a rua. A gente sabe que são crianças, mas que estão matando adultos, matando outras pessoas, estão tirando vida de pessoas, trazendo infelicidade para as famílias e nós não podemos mais ficar assistindo essas cenas acontecendo sem nada sendo feito pela justiça. O vereador Gabriel Fornec discorda da linha de raciocínio dos demais. Para ele, o que vai mudar a realidade de um menor infrator não são os anos que o adolescente vai ficar atrás das grades, mas sim a assistência que irá receber do poder público para mudar de postura. Se nós reduzirmos a maioridade penal para 16 anos, o crime organizado vai procurar menores de 16 anos. Ou seja, é uma escada que não tem fim. Né? Então, o que nós temos que fazer? O que tem que ser feito é o quê? É investir na educação, na geração de emprego, na qualificação profissional dos nossos jovens, na formação intelectual dos nossos jovens. Fazendo isso, a gente tira a nossa juventude do meio do mundo do crime. Então, é isso que deve ser feito. Se a gente reduz a maioridade penal, nós vamos inchar os nossos presídios e nós não vamos resolver nenhum problema. Na realidade, há 22 anos, a sociedade implementa essas discussões sem, no entanto, chegar a um denominador comum. Juízes e promotores que atuam na área demonstraram em várias ocasiões serem contrários à redução da maioridade penal. E por um motivo bem simples. O Ministério Público sempre se posicionou contrário à redução da maioridade penal, por entender que a medida fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, que especifica internação máxima de 3 anos para o menor infrator. O promotor Almir Branco, da Promotoria da Infância e da Juventude, que mudou a realidade da violência infanto-juvenil em Chapuri, é totalmente contrário à redução da maioridade penal. Tabulando as estatísticas, ele afirma que apenas 15% dos crimes são cometidos por jovens com até 21 anos. Eu acho que você tem que ter um limite, né, de proteção social, né, e que atenda também aos anseios daquele adolescente, daquela família. Porque geralmente ele também é vítima, né, dessa própria sociedade. Ele é estigmatizado, ele fica fora da escola, ele tem uma família que é excluída, fica à margem da sociedade. Então existem vários fatores, né, que influenciam nessa vida desse adolescente que leva ele ao caminho da marginalidade, ao submundo do crime.
O promotor defende que para os crimes hediondos, como latrocínios, tráfico de drogas e assaltos, as internações sejam mais demoradas, até porque o menor delinquente passa por avaliações psicológicas frequentemente. A permanência ou não dele na prisão depende do resultado dessas avaliações. O que nós defendemos é uma ampliação do prazo de internação. Nos casos graves, por exemplo, crimes hediondos, equiparados a hediondos, exemplo, latrocínio, homicídio qualificado, estupro de vulnerável. Esses delitos, realmente, o prazo de internação de 3 anos é muito curto para reordenar os passos desse jovem. Então nós defendemos uma amplitude desse prazo de 3 para 5 anos.